Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Ame Escrever. Eu sou Adriane Araújo, doutora em Educação e quero te ajudar nos seus trabalhos acadêmicos. Hoje nós vamos falar sobre como montar o cronograma do TCC ou o cronograma da pesquisa. Bom, todo plano de trabalho, todo projeto de pesquisa, monografia, metodologia, precisa trazer o cronograma da pesquisa. Ou seja, o que se pretende fazer. Na monografia, geralmente a gente até traz para dizer como foi o planejamento e como aconteceu. Tem autores de metodologia que chamam isso mostrar a cozinha da pesquisa. Mostrar aquilo que deu certo, aquilo que não deu, confirmar o que deu certo, apontar por que não deu. É uma boa opção de você colocar no seu capítulo de metodologia. Mas, geralmente, a gente tem um pré-projeto, ou a gente tem um projeto da monografia, ou a gente tem um plano de trabalho para apresentar, a gente precisa do cronograma. E muitos alunos me perguntam assim, Adriane, como é que eu sei o tempo que eu vou levar para escrever isso, para coletar texto, para montar esse trabalho? Eu vou te dar aqui um modelo de um trabalho de TCC, de trabalho de conclusão de curso, que foi uma monografia, tá? Eu vou te dar para você já ter uma ideia de como você pode montar o seu cronograma de pesquisa. Nesse cronograma, ele tem as etapas principais de um estudo, de um trabalho acadêmico, de um trabalho de conclusão de curso e o tempo que você pode estipular para fazer. Eu sou obrigada a cumprir? Não é que você é obrigado, não é que ninguém é obrigado a nada. Mas a gente tem pelo menos uma ideia para se organizar, para saber que tem uma meta. É muito bom a gente trabalhar com metas, objetivos. Primeiro que quando a gente alcança, a gente fica satisfeito e passa para uma próxima etapa. E segundo, porque você tem um norte, sabe mais ou menos o tempo que vai durar aquilo ali. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje é um cronograma bem simples que eu utilizo, inclusive no meu curso. Eu tenho um curso online, para quem não sabe, o curso online Escrita Acadêmica Sem Segredo. Vou colocar o link aqui para você que quiser saber um pouco mais sobre ele. Nesse curso eu trago do início ao fim como você montar um trabalho acadêmico completo e eu tenho uma aula em que eu explico mais detalhadamente esse cronograma de pesquisa. Então, eu vou te dizer como é que você monta, é como se fosse um quadro que você coloca os meses do ano e marca com X a quantidade de tempo que você vai usar dentro daquele ano. Então eu fiz aqui uma ideia de que você vai completar uma monografia de janeiro a outubro, em 10 meses, geralmente 2 semestres, né? Geralmente a gente fala que um semestre tem 6 meses, mas o semestre letivo não chega a ter 6 meses, né? Então, geralmente você leva uns 10 meses para concluir uma monografia. Geralmente nas faculdades é monografia 1 num semestre, monografia 2 no outro semestre. Esse cronograma de pesquisa, ou cronograma do TCC, ou da monografia, como você quiser chamar, ele geralmente é feito nesse primeiro período, você monta ele, programa ele para você poder seguir dentro desse período que você tem, que geralmente são de 2 semestres para realizar a sua monografia, tá? Depende, claro, de cada curso, de cada universidade, mas no geral é assim. Então eu vou colocar agora na tela o cronograma. Bom, tá aí aparecendo na sua tela o cronograma de pesquisa. Se você reparar aí, ó, tem na primeira coluna os números, tá vendo aí, de 1 a 7, que são as etapas da pesquisa. Tem aí na segunda coluna atividades / períodos, são as atividades que você vai realizar. E esse períodos tá ligado a cada mesinho aí do ano que a gente calculou que você vai levar de janeiro a outubro para realizar o seu trabalho. Geralmente você vai entregar o plano de trabalho antes de começar a escrever o seu trabalho acadêmico, né, obviamente. Então eu coloquei aí de janeiro a outubro, você pode colocar também mais tempo, de janeiro a dezembro, depende do tempo que você tem. Bom, o primeiro item, levantamento de literatura, eu marco um X em janeiro, quer dizer que você vai fazer isso em um mês. Bom, o levantamento de literatura é a revisão de literatura. Eu tenho falado, se você assistir os outros vídeos aqui do canal, que você precisa ter uma leitura prévia sobre o seu tema. Você precisa fazer uma revisão de literatura, você precisa fazer um levantamento sobre o que
os especialistas da área do conhecimento que você está estudando têm falado sobre o seu tema, para você poder pegar uma fatia relevante e trazer um questionamento, uma investigação sobre esse tema. Então eu coloquei um mês para você coletar os textos, fazer uma leitura, entender perspectivas. É pouco tempo? É pouco tempo. Se você, vai depender muito da sua atividade cotidiana. Se você está focado, dedicado à faculdade, um mês é o suficiente, porque você vai tirar esse tempo para essa leitura, para essa análise, para descobrir o gap, ou seja, a lacuna que você pode ali entrar para investigar. Se você trabalha fora, tem poucas horas para fazer os seus estudos, você pode aumentar para 2 meses. Nisso, você aumenta o cronograma, veja, outubro, novembro. É assim que a gente vai administrando. Mas essa foi a dica. O segundo item que você viu aí na imagem é a montagem do projeto. Para você poder fazer o seu projeto de pesquisa, primeiro você tem que ter feito a revisão de literatura, que eu marquei o xizinho aí de um mês. Agora você vai montar o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa ele vai dizer qual é o teu plano de trabalho, o que você pretende pesquisar, aonde você pretende pesquisar, que método você vai usar, a metodologia que você pretende, os autores de referência. Para isso, você precisa ter um bom esqueleto, ou seja, uma boa estrutura. Tem um videozinho que eu vou colocar a descrição aqui embaixo, que eu falo sobre o esqueleto do TCC, para você poder entender como é que você monta o seu projeto. Existem etapas, existem definições que precisam estar muito claras para você poder montar o seu projeto de monografia, ou do TCC, ou de pesquisa. O terceiro item que você viu aí foi o processo de coleta de dados. Se você for fazer uma pesquisa bibliográfica, você precisa de um tempo para buscar textos que falem sobre a sua temática. Você precisa criar critérios de coleta, critérios de seleção. E aí eu coloco no cronograma 3 meses. Bastante tempo para você mergulhar, para você se debruçar naquilo que você vai encontrar, para você selecionar também esse processo de coleta e seleção, para você ver o que realmente os textos que vão responder a sua pergunta principal, vai te ajudar a atingir o objetivo geral do seu estudo. Então é um tempo bom. Coloquei aí, dá para trabalhar com folga esse processo de escolher as palavras-chave, coletar nas fontes confiáveis, criar critérios para coleta, criar critérios para seleção, dar uma analisada, fazer uma leitura dos resumos para realmente selecionar os textos que te interessam, que interessam ao seu tema, ao seu objeto de estudo e principalmente que respondem à pergunta do seu texto. Ok? O outro item é o tratamento dos dados. O que você vai fazer agora que você encontrou? Estou dando um exemplo de pesquisa bibliográfica, mas pode ser de pesquisa de campo, que você coletou entrevistas, análise de vídeo, não importa. O que você vai fazer com os seus dados? Você vai utilizar métodos, no caso de pesquisa bibliográfica, para extrair o que tem, para categorizar o que está sendo falado. Você vai pegar as entrevistas, vai transcrever, vai categorizar, vai descobrir o que o sujeito da tua pesquisa, o que teu campo falou. Como você vai fazer isso? Você tem que descrever e entender. Para o tratamento dos dados, eu coloquei aí 4 meses. É o processo de análise, é o processo de extrair, de responder, de trazer os resultados da sua pesquisa, de trazer as discussões, de buscar teóricos que te tragam fundamentação, que fortaleçam o seu argumento. Então precisa de mais tempo. Esse é o momento mais crítico no sentido da análise crítica, de você realmente trazer uma contribuição para a sua área de conhecimento. Então eu coloquei no cronograma 4 meses. A etapa 5 é a elaboração do relatório final. O que é o relatório final? Nada mais é que a escrita. É a escrita do texto acadêmico. Na verdade, gente, uma monografia, uma dissertação, uma tese, seja o gênero textual que for, é um relatório. É um relato daquilo que você encontrou academicamente, daquilo que você encontrou cientificamente, aquilo que você encontrou a partir do método científico que você utilizou. A escrita acadêmica nada mais é que o relato disso. Então, o relatório final é a escrita dos seus capítulos, é a escrita da sua introdução, é a escrita da sua conclusão, é unificar aquilo que você categorizou, é trazer os resultados e as discussões, é fazer todo o seu trabalho. É um momento assim de maior concentração, de maior entrega,
de maior criação e um processo de criatividade, de conhecimento que você vai ter durante o seu trabalho. Então eu coloquei aí 3 meses para você escrever efetivamente o seu trabalho. É claro que ao longo de toda essa caminhada você já está escrevendo. Você escreve insights, você tem a sua escrita primária, a sua matéria-prima, com os insights, com os resumos, quando você pega o texto e faz um resumo dele, quando você faz um mapa conceitual anotado, quando você faz uma bibliografia anotada, você já tem ali escritos que você vai agora compondo nesse relatório final. Mas para esse momento só de escrita eu coloquei 3 meses no cronograma. Na etapa 6 trago a revisão do texto. Na etapa 6 eu coloquei 1 mês para você revisar. O que é revisar? Acabou de escrever? Respira. Coloca o seu texto na gaveta, deixa amadurecer as ideias. Fica uma semana refletindo, descansando esse processo longo de coleta, de análise, de escrita. Daqui a 1 semana você pega o texto de novo e releia. Você vai remontá-lo, você vai reestruturar, você vai melhorá-lo. Então é um momento de revisão, você vai revisar o português, a ortografia, as regras da BNT. Então eu coloquei 1 mês para esse processo. E aí você tem o último mês, que é a última etapa, que é a entrega do trabalho, que você vai entregar para o seu orientador avaliar. Se você tiver uma banca, primeiro você passa para o seu orientador vai fazer algumas considerações, volta para você, você ajusta, vê essa questão de norma da BNT e manda para os avaliadores ou para a banca que for te avaliar, como for, de acordo com as normas e regras da faculdade que você estiver fazendo o seu trabalho. Então assim, coloca aí de novo a imagem do cronograma. Tá aí, ó. Levantamento de literatura, marquei 1 mês, montagem do projeto, mais 1 mês, coleta de dados e tratamento de dados, a gente faz meio que junto, meio concomitante, então eu marco 3 meses em um, 4 meses no outro, mais alguns meses concomitantes, que a gente vai fazendo esse trabalho junto. Elaboração do relatório final, eu coloco 3 meses, revisão do texto, 1 mês, entrega do trabalho, 1 mês. Tá aí o cronograma para você visualizar. Enfim, eu quis trazer esse cronograma porque às vezes o aluno fica muito perdido, porque não tem ideia de tempo, não tem ideia como mensurar no plano de trabalho, no projeto da monografia, no projeto de pesquisa, como montar esse cronograma. Então isso é uma base, é uma ideia, você também pode ir trocando ideia com o seu orientador para que o seu cronograma fique de acordo com a sua realidade e com a realidade do seu estudo e também com a realidade do seu orientador. Mas esse cronograma já te dá um norte. Então, espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, curte. A gente preparou com muito carinho, não te custa nada curtir e ajuda a gente a poder avançar com esse trabalho. Se você tem alguma dúvida, se ficou faltando alguma informação no seu olhar, comenta aqui pra gente, não tem problema nenhum. O seu comentário vira conteúdo, vira vídeo novo para esclarecer, para trazer conteúdo, para ampliar ainda mais essa rede de conhecimento. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, segue a gente aqui no canal Me Inscrever, ativa o sininho para saber quando tem conteúdo novo, tá bom? Compartilha com gente que você sabe que está nesse processo, que quer entrar para a faculdade, quer fazer um projeto de pesquisa para mestrado, para doutorado, para a própria graduação, tá naquele momento difícil do TCC, para a gente poder expandir essa rede e a gente poder crescer nessa área do conhecimento, tá bom? A gente fica por aqui então hoje.